questão dos níveis, é o termo certo, os níveis de autismo. Como é que a gente pode abordar isso aí, Suela? Então, na verdade, essa questão dos níveis é um pouco delicada, porque às vezes ele é dividido em nível 1, 2 e 3, tá? Mas isso é mais para efeitos de diagnóstico. Esses níveis eles estão no manual, é o manual diagnóstico usado muito pela psiquiatria. É usado pela psicologia, mas é como se fosse um guia dos psiquiatras, tá? Lá estão listados os transtornos e aí os critérios para você diagnosticar aquele transtorno, entendeu? E aí dentro do TEA, lá dentro desse manual, lá tá diferenciado nível 1, 2 e 3, né? Por que eu falei que é delicado? Porque algumas pessoas, você fala, por exemplo, nível 1 é leve, né? Algumas pessoas entendem que a criança vai precisar de menos assistência, ou então porque é leve é mais tranquilo, entendeu? E não necessariamente. É um transtorno de qualquer jeito. É interessante que a gente aborde isso aí. Porque quando você fala, não, eu falei, como foi que eu falei? Escala, né? Escala. Uma escala que não é o termo mais adequado, embora dê para entender o que é que eu queria falar, enfim. É muito interessante você estar fazendo esses esclarecimentos aqui. Se você for lá no manual e você for ler, na descrição do nível 1 vai estar lá, a criança vai precisar de menos suporte para realizar determinadas atividades. Aí o nível 2 é um moderado. Precisa de um suporte mediano. Nível 3 seria o mais grave. Precisa de mais suporte, né, para realizar determinadas atividades. Então, realmente está escrito lá. Mas eu não me guio muito por isso na minha prática, entende? Porque, às vezes, uma criança, vamos dizer, que se enquadre no nível 1, tudo bem, ela vai precisar de menos suporte, mas talvez para a família, para o suporte dela social, seja tão desafiador quanto para uma família que lide, por exemplo, com uma criança de nível 3, entendeu? Que, teoricamente, seria mais grave, sabe? Então A complexidade, ela se dá complexo. muito nisso aí, né? Porque não é só a criança, né? Quando você trabalha, o trabalho infantil, ele é um trabalho, na verdade, da família inteira. Você tem uma intervenção com a criança... Como outros males que assolam, por exemplo, as drogas, né? As drogas, vamos colocar aqui. É uma coisa que não aflige só o usuário. Ela afeta a família, amigos, né? Aquelas pessoas que estão nos arredores ali, enfim, mas... Aí você imagina a criança que, né, é dependente, ela precisa daquele entorno. Então, a gente faz a intervenção profissional, mas se essa intervenção a família não acompanhar em casa, se não acompanhar na escola também, com os profissionais da escola, é uma intervenção multidisciplinar. Aí a gente entra naquela questão daquele primeiro impacto. Sim. Você falava... A gente trouxe esse assunto lá no início, não foi da questão escolar, em que o professor ele percebe alguns sinais, né? O professor ele tem um certo esclarecimento para isso, e percebe alguns sinais, e na hora de chamar o papai e a mamãe? Deve ser uma hora muito complicada. Delicado. Porque existe aquele impacto inicial. Quem vai aceitar, né, de receber a notícia na escola e dizer, olha, seu filho precisa de uma verificação, precisa fazer um diagnóstico aí. E existe todo um estigma, né, em relação a isso. Antigamente, eu ouço muito assim na minha família, as pessoas de gerações anteriores falarem, né, eram crianças estranhas, né, eram crianças que socialmente eram excluídas, né, algumas pessoas usavam até alguns termos pejorativos para falar, né? Então, acaba que essas gerações anteriores, que são hoje esses pais dessas crianças, eles vêm de todo esse histórico, né? Essa construção social. E aí, quando você fala autismo, ou quando você fala que o seu filho está desajustado socialmente, automaticamente vem na cabeça todos esses estigmas, né? Então, acaba sendo essa a reação inicial. Até que ele procure um profissional que vá dar a orientação correta, né? E que ele veja que hoje, apesar de ainda ser delicado, você tem uma gama de tratamentos, né? A ciência já avançou muito. Então, é possível e é super possível que a criança se desenvolva e leve uma vida o mais dentro do normal possível.